Olá, tudo bem? Hoje a gente vai fazer algumas preparações de base, continuando as nossas aulas práticas. E a gente vai começar com as receitas, as fichas técnicas dos molhos à base de ovos e as emulsões que nós produzimos a partir da mistura desses ovos com gordura. A gente vai começar primeiro explicando o que é uma manteiga clarificada, né? Então, para isso, eu vou aqui acender o meu fogareiro. Que eu já tenho aqui, eu vou deixar em fogo baixo, eu já tenho aqui uma manteiga, 200 gramas de manteiga derretida. E ela vai ser clarificada. Bom, e o que é manteiga clarificada? Manteiga clarificada, a grosso modo, a manteiga é 85% gordura, 15% água e 5% proteína. A manteiga clarificada, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. A manteiga clarificada é a retirada dessa proteína, desses 5% de proteína. E aí, ao retirar essa proteína, a gente consegue fazer com que a manteiga aumente o seu ponto de fumaça. O que é o ponto de fumaça da manteiga? É justamente a hora, sob aquecimento, que a manteiga queima. Então, retirando a proteína, porque o que queima na manteiga é justamente a proteína, retirando essa proteína da manteiga, eu consigo aumentar dos 175 graus Celsius, que é quando a manteiga entra em ponto de fumaça, ela pode chegar a 250 graus por conta disso. Isso ajuda a preparações que eu vou fazer com manteiga que determinam inicialmente, né, o aquecimento dela, um aquecimento com uma temperatura alta, ou seja, eu diminuo as chances de eu queimar a manteiga e perder a receita assim. Então hoje nós vamos clarificar essa manteiga, eu vou mostrar para vocês o que eu preciso para clarificar essa manteiga. Eu vou precisar de uma escumadeira. Pode ser uma colherzinha também, mas o ideal da escumadeira é por causa desses furinhos que permitem que ela pegue, né, a partir da superfície somente a espuma, deixando passar a gordura, que é o que eu preciso. E para me auxiliar eu peguei um bolzinho, né, uma cumbucazinha, melhor dizendo, com um pouquinho de água, para justamente ajudar a limpar a minha escumadeira depois que eu começar o processo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha escumadeira, aqui ó, e vou retirar com todo o carinho do mundo, todo o cuidado, essa espuma da superfície. E eu vou fazendo isso até que a manteiga fique somente com a gordura e a água, tirando uma quantidade, o máximo possível da quantidade. Aqui, ó. Aqui está a proteína, tá vendo? No bolzinho. Essa espuma. Posso abaixar o fogo. Já bem baixinho. Na verdade, nesse momento eu posso até desligar. Opa. Por quê? Porque o que eu queria era isso. É a superfície, a proteína indo para a superfície para que eu possa retirar. Essa é a primeira fase da nossa aula. Que a gente vai trabalhar com a manteiga clarificada em todas as receitas que formos fazer a partir de então. Em geral, numa cozinha profissional, são feitas clarificações das manteigas como mise en place, como pré-preparo. E a clarificação ela é feita, na verdade, para qualquer preparação que não tenha necessidade da proteína. Então, por exemplo, se eu for fazer a finalização de um risoto com uma manteiga, o ideal é que essa manteiga se mantenha com a proteína. Na verdade, inclusive na finalização, a manteiga é gelada e ela vai derreter junto com o risoto para emulsificar o risoto, para dar cremosidade ao risoto. E aí, esse papel é o papel, quem faz é a proteína. Por isso a manteiga tem que estar sem ser clarificada, ou seja, com a sua estrutura completa. Bom, tá aí. Isso é uma manteiga clarificada. Gordura, a manteiga aqui, e agora a gente vai passar para o próximo ponto, que é fazer o zabayon. Vou explicar um pouquinho para vocês sobre isso. Deixa eu pegar um bowl aqui. O zabayon é uma mistura que nós vamos fazer. Vou deixar a manteiga clarificada aqui de lado agora, vou botar aqui no fogão, e vou trazer
uma wok que vai fazer o papel do banho-maria. É quase uma wok isso, né? Uma frigideira um pouquinho mais alta. Vou ligar aqui o fogo, vou deixar em fogo alto até entrar mais ou menos aí num processo de quase ebulição, que é a temperatura de simmer, que é aquela temperatura onde a panela, embaixo da água, a panela fica toda na sua estrutura embaixo da água, fica toda cheia de bolinha, que é aquele ponto de quase ebulição. Ali a gente está falando de uma água que está a 90, 95 graus Celsius. Obviamente a gente está falando isso ao nível do mar. Então a gente vai esperar essa temperatura de simmer e quando tiver nessa temperatura a gente vai controlar o fogo para manter essa temperatura para fazer o banho-maria. O zabaion é basicamente uma mistura de gemas com algum tipo de líquido, inicialmente não gorduroso. O zabaion doce e salgado é um tipo de creme a partir da emulsão das gemas que pode ser servido, no caso do doce, em cima de frutas e no caso do salgado, ele pode ser uma finalização, por exemplo, de um serviço de uma ostra, de um peixe. Então o zabaion é um processo inicial, né, de, por exemplo, o que nós vamos fazer aqui de um outro molho emulsificado, que é o molho holandese. E faremos logo em seguida o béarnaise. Nessa sequência, porque nessa sequência você vai encontrar justamente a complementaridade em relação aos ingredientes que eu vou utilizar. Tá bom? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar 2 ovos, vou retirar desses 2 ovos somente a gema. Deixa eu pegar aqui um bowl, já peguei. Vou pegar só mais um pequenininho desse aqui para colocar. O ideal sempre, né? Sempre, sempre, sempre. É você ter um copinho. Vou usar esse copinho aqui agora. Calma aí rapidinho, deixa eu trocar. Para você poder... Deixa eu trocar aqui. Para você poder ver se a gema, ela porventura tá... Se o ovo, né? Ele tá ruim. Então a ideia é... Ficou... Isso aqui... Pronto. A ideia é só eu colocar primeiro num copo, antes de levar a mistura. E aí eu utilizo a própria casca do ovo para fazer a separação. Tenho 3 gemas aqui. A água já está em temperatura de simmer. Essa temperatura é a temperatura que chega mais ou menos aos seus 90 graus, como eu falei anteriormente. Vou manter essa temperatura assim, colocando o fogo bem baixinho agora. Eu não quero que passe muito dessa temperatura. E agora o que eu vou fazer é fouet, ou batedor, né, de ovos. Vou dar uma enxugada aqui. E agora o que eu vou fazer é o seguinte, com a ajuda do meu torchon, ou do paninho, esse paninho para segurar objetos quentes na cozinha, não é um pano para lavar a louça, eu vou segurar o bowl na pontinha dele aqui, porque conforme eu for colocando ele no banho-maria, ele vai aquecer. Venho então com... Deixa eu só ver se eu tenho tudo aqui. Falta uma concha. Vocês vão saber daqui a pouco por quê. Tenho aqui as minhas 3 gemas. E vou fazer a mistura. Só que antes de levar no banho-maria, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar um pouquinho dessa água. E aí, por que isso não é o zabaion clássico? Porque essa água, na verdade, deveria ser... Só um pouquinho, tá? Deveria ser o vinho branco. Ó, e agora é mexer vigorosamente para que a gema não... A água estava quente, temperatura de cima. A ideia de mexer desse jeito é para que a gema não coagule e vire ovo mexido. A ideia não é essa. A ideia é coagular de forma... Agora eu vou trazer um pouco, eu volto um pouco, mas de forma homogênea, para isso se transformar num creme bem cremoso, airado, e não separar, não cortar. Volta para a água e tira.
Aqui, ó. Se eu quiser, para me dar um pouco mais de mobilidade, eu mudo para um fouet menorzinho, tá vendo? Assim eu consigo, já que eu tô aqui numa posição não tão confortável. Pronto, aí tira um pouquinho, bota aqui na bancada. Volta com o fouet um pouco maior, se for o caso. Vê a temperatura, sempre bom ver a temperatura. Tá bem quente, ó. Continua o processo. Com o zabaion pronto, vocês estão vendo aqui, ó. Tá bem cremoso, né? Eu tô toda hora voltando e toda hora fazendo uma medição na pele mesmo da temperatura dele. Então, a partir desse pseudo zabaion, que já está em ponto de napê, o que eu vou fazer agora é trazer a manteiga clarificada, botar aqui um pano embaixo para me ajudar. Vou trazer a manteiga clarificada em o que a gente chama em fio, para poder montar e então fazer o creme holandês. Parei um pouco, seguro o bol, mexo vigorosamente, volto para a água se for o caso. A ideia aqui é montar. É uma emulsão, então eu preciso de temperatura para a coagulação da proteína do ovo. E preciso da emulsificação com a gordura, que é a da manteiga. Vamos voltar para lá. Tá vendo como é que fica brilhante, como é que fica bonito esse molho? Vamos lá, voltar para cá. Ponto de fio novamente. Ponto de fio não, perdão. Colocar em fio, não ponto de fio. Ponto de fio é outra coisa. Volto para cá. Sempre controlando a temperatura. Eu posso controlar a emulsificação. E está basicamente pronto. Você percebe aqui agora que ele está cremoso. E aí eu vou trazer para vocês o que a gente chama na cozinha de ponto de napê. Eu ainda vou bater mais um pouquinho, mas ele já chegou no ponto que eu queria, que é o ponto de napê. O que é o ponto de napê? É quando eu coloco as costas da colher e eu faço um traço com ela aqui e a mistura não cai na colher, ou seja, ela não volta. Esse é chamado ponto de napê, tá? Eu ainda vou voltar a bater mais um pouquinho sob temperatura para emulsificar ainda mais. Eu quero ele ainda mais firme. Agora vamos ao tempero, né? Vou tirar aqui essa manteiga. E agora vamos temperar com sal. Há possibilidade de se colocar também, além do sal, deixa eu limpar aqui. Há a possibilidade, além do sal, de se colocar limão, mas eu vou fazer a partir desse Béarnaise, perdão, desse holandês, o Béarnaise. E o Béarnaise ele leva uma quantidade de acidez também. Então tem que tomar cuidado com isso. Um pouquinho de sal. Vou colocar um pouquinho de grão de pimenta do reino branca, tá vendo? Vou bater no meu pilão.
Só um pouquinho. Por quê? Porque esse molho ele é a base para outro. Então, a minha ideia é temperar ele, mas a partir dele eu vou fazer mais um molho. Então eu vou terminar o tempero do outro molho com a pimenta preta. Então não vou botar muita pimenta agora não. O prato se chama ovos beneditinos. Como é que ele é servido? Em geral, ele é servido numa torrada e aí colocamos aspargos. Aspargos, inclusive, eu vou mostrar um pouquinho sobre esse ingrediente, que nós temos uma produção nacional que infelizmente não fica no Brasil. O Nordeste hoje, o Ceará, é um dos maiores produtores de aspargos no Brasil e a gente não tem esse produto aqui com a gente, infelizmente. Esse aqui eu encontrei ele numa promoção, mas ele é muito caro porque ele é importado, ele vem do Peru. Então é só uma observação sobre como nossos produtos poderiam ficar aqui, e aí nós temos essas questões de mercado que precisam ser estudadas para que a gente possa encontrar soluções. Enquanto isso, a gente compra um produto importado, podendo achar porque ele é produzido aqui no Brasil. Enfim, uma das formas que você tem de apresentação do ovo beneditino é uma boa torrada, né, com um molho holandese,
os aspargos e um ovo pochê em cima. Eu vou fazer aqui agora uma variação dessa apresentação, onde eu vou fazer os aspargos na manteiga com um pouquinho de redução de vinho branco com manteiga. Ele vai cozinhar meio que no vapor, numa frigideira. Eu vou trazer essa preparação para vocês, mas antes eu vou fazer a mistura que leva, a redução que leva na mistura do Hollandaise para ele se transformar no Béarnaise, que são dois molhos, um é complementar ao outro, e os dois são molhos que são a partir de emulsão da junção da gema do ovo com a gordura, que é a manteiga clarificada que nós fizemos aqui. Então vamos lá? Na ficha técnica que vocês receberam, vocês vão ver. Eu vou colocar aqui cebola. Todas as quantidades estão lá, tá? Vou colocar vinagre. E vou colocar um pouquinho da semente de pimenta. Aqui dentro, só recapitulando, eu tenho cebola roxa, estragão, grãos de pimenta branca e vinagre. Eu estou deixando essa mistura reduzir, mas eu queria trazer, além de vocês darem uma olhadinha nessa redução que está acontecendo aqui, chegando mais pertinho, eu queria mostrar para vocês, diferente daquele que a gente viu na aula de habilidades teórica, que eu trouxe para vocês a foto de um estragão fresco. Esse estragão aqui é o que a gente acaba mais encontrando, porque o estragão ele é sensível e o mercado brasileiro, em geral, eu não consigo encontrar. Então, qual é a possibilidade que eu tenho de utilizar ele seco para uma receita como essa? Tem duas possibilidades. Ou eu hidrato ele em um pouquinho de água, que eu vá utilizar essa água depois também morna, ou numa gordura, como um azeite, por exemplo, e eu utilizando o azeite. Nesse caso aqui, como eu tinha uma quantidade grande de líquido, que solta da própria cebola, que obviamente o vinagre faz parte da água, eu deixei ele em fogo baixo e ele está, na verdade, com essa redução que eu estou fazendo, eu estou hidratando esse estragão. E aí eu consigo chegar, o ideal é sempre ele fresco, né? Mas eu consigo chegar a uma mistura que não vai ficar pedaçuda na hora que eu for comer o meu molho Béarnaise. A única observação que eu faço é a seguinte: se for usar ele seco, bate bem ele na faca, na tábua, corta bem ele, bate bem na faca, para ele ficar bem miudinho. E prefira as folhas, porque infelizmente tem um pedacinho do caule. O ideal é desprezar então esse caule. Só fica com a folhinha, tá? É só uma dica isso. Bom, aqui eu tenho então o meu Hollandaise. E aqui eu tenho a misturinha que eu reduzi de cebola, estragão, pimenta do reino em grãos, né? Eu dei uma boa amassada nela e vinagre. E aí agora o que eu vou fazer é simplesmente misturar. Olha que lindo o molho. Aí você tem as folhinhas aqui do estragão, você tem a gordura, você tem a parte ácida do vinagre. É um molho sensacional para servir grelhados, carnes de forma geral. Mas hoje a gente vai servir ele numa modalidade diferente dos ovos beneditinos, saindo do Hollandaise e servindo com o Béarnaise. Não é o ideal, não é o clássico, mas a gente tem essa possibilidade criativa e eu queria mostrar a partir de uma receita, eu queria mostrar para vocês duas. Então a partir do Béarnaise, para não precisar fazer dois, eu fiz a partir do Hollandaise um Béarnaise para vocês. Bom, minha frigideira está aqui. Agora o que a gente vai fazer é aquecer um pouquinho essa frigideira. Vou fazer a limpeza da mesma forma que eu falei para vocês. Eu vou fazer a limpeza de mais 3, mais ou menos, né? Mais 3 ou 4
Não, 3. 3 tá bom. Pelo tamanho que é. Vou fazer aqui uma... Não precisa estar certinho, mas vou fazer aqui só uma para dessa pontinha aqui. Vou botar no meu lixinho aqui. E agora o que eu vou fazer é o seguinte. Vou esperar aquecer. Vou pegar um pouquinho da minha manteiga. Deixa aqui. Pegar um pouquinho da minha manteiga. Antes de... Ó, já está bem aquecido. Vou pegar aqui, ó. 1, 2. Nesse caso a manteiga nem precisa ser clarificada. Mas como a gente já tinha clarificado ela, vou aproveitar. Então a manteiga está aqui. Vou dar uma espalhada. O que eu vou fazer agora? Vou botar meus aspargos. E agora eu vou pegar meu vinho branco. Deixei aqui. Vou mostrar para vocês como abrir uma garrafa de vinho, né? Isso aqui é uma... Vou até desligar aqui para fazer isso com calma. O abridor, de forma geral, ele tem uma faquinha. Então sempre, né, se você tiver... Eu já fui barman, isso foi um ensinamento que eu fiz, que eu tive no bar, né? Sempre mostrando a garrafa para o cliente, se você estiver fazendo um serviço, ou para o seu convidado. E aí com a faquinha, não rodando a garrafa, mas a faquinha, vocês vão fazer... Aqui, ó, chega pertinho aqui para vocês verem. Né? Esse abridor é velhinho pra caramba. Esse abridor aqui tinha até o meu nome aqui. Era um abridor quando eu era barman. Então o que eu vou fazer? O meu rótulo está virado para o cliente. Eu vou virar... Perdão, vou virar para um lado. Tá vendo que aqui tem um lado abalaudinho? Ih, caramba! Um sugozinho aqui, melhor dizendo. Então vou fazer para esse lado. Vou virar a minha faquinha e vou fazer o processo para esse lado. E finalizar aqui. E aí com a própria faquinha eu levanto. Vai sair toda a minha tampinha. Pronto. Essa é a primeira parte. Deixa aqui do lado. Qual é a segunda parte? Vou abrir então o abridor, procurar o meio da rolha e vou trazer essa pontinha aqui, ó, para o meio da rolha. E vou fincar com o meu dedo. Depois é só levantar, girar. Tá vendo que a garrafa fica o tempo todo no lugar? Pronto. E aí vocês vão perceber que tem duas possibilidades aqui, ó. Aqui e aqui. Tem dois estágios. Eu venho para esse estágio primeiro, segurando a garrafa e faço um processo de alavanca. Depois eu subo para o segundo estágio, faço outro processo. Não é para tirar isso, não é para fazer barulho, champanhe, nada disso, até porque champanhe também não se abre assim. Eu só vou agora segurar a rolha e virar ela. Tá aberto. Ok? Tira a rolha com todo carinho. Essa aqui é uma rolha sintética. As rolhas sintéticas, de forma geral, elas não conseguem absorver o líquido, que faz com que o vinho consiga, a partir disso, deixar o seu cheiro, o seu aroma. E aí a gente, em geral, entrega essa rolha, quando não é sintética a rolha, a gente entrega ao cliente para que ele possa cheirar. E aí ele vai sentir o cheiro, porque essa garrafa foi guardada deitada, sempre em contato com a rolha, para que justamente faça a cortiça, né, que é a clássica rolha feita de cortiça. Ela tem uma tecnologia, vamos dizer assim, natural, que faz com que ela consiga fazer, a partir do contato do líquido com ela faz a troca de ar, a oxigenação dela. Ela tem contato a partir dessa cortiça com o ar. Isso faz com que o vinho se mantenha vivo. Né? O vinho é um líquido vivo. E a ideia é que você consiga, a partir disso, então, cheirar sem precisar colocar o vinho na taça. Né? E aí ele vai, obviamente, depois degustar, porque isso é só uma experiência sensorial da parte olfativa. Depois ele vai para a parte gustativa, onde ele é ofertado a ele uma pequena dose do vinho na taça. Ele vai balançar o vinho para que solte todo o aroma, vai cheirar novamente o vinho, o cliente, depois ele vai degustar. Isso é só uma pequena aula rápida do que vocês vão ter da parte de enologia, enfim, serviço de sala e bar. Bom, estou aqui com os meus aspargos.
Vou deixar eles bastante em contato, né, com a manteiga. Pronto. E agora vou esperar aquecer um pouquinho. Eu tinha desligado o fogo para que eu mostrasse para vocês como é feito essa abertura de vinhos aqui. Vou deixar aquecer um pouquinho. Vou dar uma leve viradinha aqui. Eu gosto de deixar dar uma leve tostada, inclusive. A ideia de tostar é reação de Maillard. A gente já tinha falado sobre isso uma vez, lembra? A ideia de você conseguir caramelizar os produtos, os alimentos e eles sobressaírem o seu sabor por conta disso. Bom, tô aqui então com os meus aspargos só na manteiga. E aí o que eu vou fazer agora? Com o vinho que a gente abriu e com uma tampa improvisada que basicamente é uma forma de pizza, eu vou colocar, olha o barulho fantástico que vai fazer. Eu vou colocar 100 ml de vinho e vou tampar. E aí a gente vai observar esse barulho. Esse barulho do vinho evaporando pela temperatura alta, né, pela fumaça que está saindo aqui, também vai ajudar a cozinhar no vapor o meu aspargos. Esse é o cozimento que eu faço no aspargos. É assim que eu sirvo ele. A gente vai fazer agora, quando o aspargos estiver pronto, eu vou trazer essa frigideira para cá para o fogão, perdão, e vou trazer uma panela já com água. Vou ligar essa água e a gente vai fazer o ovo pochê, tá bom? Deixa eu ver como é que tá aqui. Vou utilizar o meu paninho para não queimar minha mão, porque agora essa forma tá quente. Ó, dá uma olhada aqui. Isso aqui é basicamente vinho branco com manteiga. Nesse momento eu vou pegar pimenta do reino. Vou pegar sal. E deixar agora isso dar uma reduzida. Vou virar aqui meu aspargos. Aqui, ó. Mas eu não quero uma redução total, porque como essa frigideira é de fundo triplo, quando eu tirar do fogo, ela vai continuar cozinhando. Então eu vou deixar aqui, apagar o meu fogo e vou manter ela tampada. Agora isso aí vai acabar de cozinhar ali só no vapor. Bom, trouxe aqui uma água já em ponto, quase em ponto de fervura, ela estava aqui no fogo, né? O que a gente vai fazer agora? Com essa panela, já com a fervura da água, assim que ela ferver, na verdade, eu vou fazer um movimento circular nela, fazendo com que ela faça um redemoinho. Mas antes disso, para eu conseguir ajudar a coagulação, que a gente vai preparar aqui é ovo pochê. O que é ovo pochê? É um ovo cozido na água. Só que ele não é envolto na casca. A ideia dele é ele estar solto aqui. Então eu preciso que a temperatura esteja alta e que o movimento da água seja um movimento suficiente para que a clara não se espalhe. Não é um processo fácil. Existem outras formas de serem feitas. Eu vou mostrar a forma clássica. Existe uma possibilidade de você conseguir colocar ele como se fosse num saquinho, a partir de um papel filme, e fazer ele numa frigideira, ou seja, num fundo um pouco mais baixo de panela, e você coagula e depois solta. Mas imagina você fazer isso com 50 ovos. Então a ideia é vocês entenderem como é que é feito na água, e depois que vocês tiverem essa técnica desenvolvida, vocês podem partir para, vamos dizer assim, para os atalhos, né? Vou pegar aqui uma colher que eu havia esquecido, que é uma escumadeira. Essa escumadeira ela vai me auxiliar a tirar o ovo pochê depois que ele estiver pronto. Bom, vamos lá então. Vou pegar vinagre. Vou colocar uma quantidade generosa de vinagre na água. Até mais um pouquinho. A ideia é aumentar a acidez da água, isso não vai passar para o ovo. Vou pegar o ovo. Vou quebrar esse ovo num copo. Vou quebrar esse ovo, na verdade, nesse copo por dois motivos. Primeiro, para que eu consiga ver se esse ovo está ruim, e se ele estiver ruim eu vou descartar. E segundo, porque na hora que eu for colocar na panela, eu tenho maior controle virando o copo do que quebrando
esse ovo em cima da panela. Tá aqui o ovo, sempre tomando cuidado para a gema não romper, porque aí senão você perde justamente o que é o ovo pochê, que é a clara sendo envolvida, a clara envolvendo a gema e deixando então a coagulação acontecer a partir disso. Estou praticamente com a água fervendo aqui. Vou dar uma leve mistura dela aqui para fazer aquele movimento que eu falei para vocês. E agora é aquele momento que tanto pode dar certo quanto pode dar errado. Já fiz várias vezes. Claro que conforme você vai fazendo, você vai repetindo, você vai ganhando confiança e principalmente técnica, e você vai errando menos. Mas há a possibilidade sempre de errar, e é normal errar na cozinha. A importância do erro é só que você tem que aprender com o que você errou, observar o seu erro e a partir disso evitar o erro seguinte. Por isso que é importante treinar na cozinha sempre. A gente brincava que a cozinha, o segredo da cozinha é esse: treino, treino, treino. Bom, tá aqui. Chegar mais pertinho para ver o que eu estou fazendo com a água. Eu estou com a ajuda de um fouet fazendo esse movimento de redemoinho. E é justamente no meio do redemoinho que eu vou... Tá vendo? Então vamos lá. Com todo carinho e cuidado do mundo, eu vou colocar o meu. Vou pescar o meu ovo pochê. Lembrando que no caso, né, de novo, no caso do beneditino é o molho holandês, não o molho béarnese, tá ok? Bom, agora eu vou pegar o nosso ovo pochê com o auxílio de uma espátula para ficar mais simples aqui e vou colocar, não minto, antes do ovo pochê, vou botar o nosso aspargo, claro. Agora sim o ovo pochê. E essa é a finalização com um pouquinho de pimenta e sal. E aí sim você tem algo que estaria próximo de uma receita de ovos beneditinos. E aí vem a parte difícil, que é o ato de comer. Vamos a 3 receitas agora, clássicas de ovo. Faremos então um ovo mexido, faremos uma omelete e depois faremos 2 tipos de ovos cozidos. Um primeiro ovo, ele é cozido e depois ele é frito, por imersão. A gente vai falar um pouquinho sobre esse ovo, ele se chama ovo molê. Existem técnicas bem específicas para se fazer esse ovo. E o segundo ovo é um ovo chamado ovos à la diabo. É estranho mesmo. Tá bom? Então vamos começar aqui. A gente vai começar primeiro com 4 ovos. Todos eles estão em perfeito estado. Agora o que eu vou fazer é... Bom, vamos lá, chega aqui pertinho para dar uma olhada. Vou fazer a mesma coisa. Sal. Pimenta do reino. E agora homogeneizar. A ideia aqui, ó, é trazer tudo de forma homogênea, um único líquido. Não quero bater muito. A ideia é só essa, tá? Vou ligar o meu fogo. Fogo médio, não precisa ser fogo alto. Vou botar um pouco da minha manteiga clarificada. Pronto.
E aí agora, esperar dar uma leve espalhada. Já está bem quente. Vou trazer então para cá. E a ideia agora é criar, fazendo esses movimentos para dentro, é criar uma certa textura bem fofinha. Então, conforme ele vai coagulando nas pontas, eu vou trazendo para dentro para dar uma certa altura. Posso fazendo também movimentos circulares assim, ó, que isso vai permitir que toda a minha omelete por dentro esteja cozida. E ao mesmo tempo, ela traga uma certa... Pronto, olha só. Aí agora eu vou desligar, vou aproveitar o calor. Não precisa desligar, você pode diminuir, mas como eu sei que está muito quente essa minha frigideira, o que eu vou fazer agora é, nesse momento, espalhando assim, para poder virar ela, eu posso rechear. Não vai ser o caso aqui, eu vou fazer a omelete sozinho. Então eu venho aqui, ó, e vou virar para esse lado aqui por causa da câmera, e vou virando ela, olha só, até chegar um ponto que, esse é o ponto aqui, que eu vou, na verdade, a partir desse momento, trazer ela para cá e vou virar ela no prato. Trago o prato para cá, deixa eu pegar o torchão aqui para não me queimar, e aí eu viro ele aqui, ó. Esse é o serviço de uma omelete, bem feita, fofinha. Aí eu vou trazer aqui, ó, um pouquinho de... Deixa eu cortar essa parte aqui. Trazer um pouquinho de cibulete. Cortar ela bem miudinho. Só para finalizar. Fica delicioso. Além de bonito. Deixa eu colocar aqui, ó. Só para finalizar. Vendo? Legal deixar desigual também, não tem problema nenhum. Pode finalizar também pegando, ó, duas maiores. Não há regras. Aqui, ó. Botando uma assim. Pronto. É isso. E aí, como é que a gente confirma que ela tá bem feita? Pega aqui de lado assim, ó. Assim na altura. Que aí, como é que a gente confirma que ela tá perfeita que ela tá úmida por dentro? A gente vai fazer uma abertura aqui, ó, no meio dela. E vocês vão ver aqui dentro que ela ainda tá quase um ovo mexido por dentro. Ou seja, ela se manteve úmida, apesar de estar bastante cozida, né? E faz um creminho aqui dentro. Isso é fantástico. Bom, vamos fazer agora um ovo mexido. O ovo mexido, diferente da omelete, a partida dele é fria, para que eu possa controlar a cocção desde o início, e aí assim eu controlo também um pouco da umidade, a umidade dele. Então vamos lá. Primeiro a gente vai pegar os ovos, quebrar aqui no copo justamente para evitar, caso ele esteja ruim, né, que a gente possa separar sem misturar. Pegar o segundo aqui. Tudo certinho. 2 ovos aqui. Quando cair, aqui ó, chega mais pertinho para vocês verem. Caiu um pedacinho, utilize a própria casca para buscar esse pedacinho. Se você for tentar com a mão, em geral não dá certo, tá vendo? E aí você consegue pegar. Importante, é uma dica legal. Vou botar agora sal, um pouquinho de pimenta do reino, e vou bater só para homogeneizar. A ideia aqui não é fazer uma... Outra dica é, assim como estava esse ovo, o ideal é você ter o ovo em temperatura ambiente. Você vê que ele homogeneiza muito mais rápido. Com o ovo já batido, homogeneizado, vou ligar o meu fogão. Pronto, tá ligado? O fogãozinho tá ligado. E agora vou espalhar essa manteiga e imediatamente colocar o ovo. Repara que ele não, assim que bateu, ele não entrou
em coagulação imediata. O nome disso é partida fria. A ideia é que eu consiga, misturando, que eu consiga controlar essa cocção, consiga controlar a coagulação desse ovo. Então, ó, repara, já tem uns pedacinhos coagulando. Tá vendo? Vou diminuir o fogo, eu quero controlar isso muito bem. Ó, e aí vou separando, mexendo sempre toda a frigideira para que eu tenha uma coagulação por igual. E agora eu desligo. Por que eu desligo? Porque essa é uma frigideira de fundo triplo. Ela vai armazenar calor. Tá pronto. Agora eu vou tirar daqui e passar por um potinho. Perceba que ele tá, vocês conseguem, chegando bem pertinho com a câmera, vocês vão ver que ele está úmido ainda. A ideia de um bom ovo mexido é essa. Bom, vamos dar continuidade então aos nossos molhos. A gente vai fazer aqui um molho maionese, que é uma emulsão, uma das mais conhecidas, mais difundidas dentro da gastronomia, inclusive bastante utilizado a sua versão industrializada. Eu lembro a vocês que é super importante que vocês conheçam a origem dos ovos para fazer essa versão da maionese, que é a versão a partir da gema crua. É possível, tem duas formas de se fazer também a maionese com a segurança da cocção da gema. Uma delas, e eu vou deixar a receita para vocês, é feita a partir de sous vide, que é um tipo de cozimento num banho-maria com temperatura controlada. A gente já falou um pouco sobre sous vide lá nos equipamentos da nossa aula teórica. E a outra possibilidade que o professor, se eu não me engano, o professor Bernardo vai falar com vocês, é a respeito da confecção de maionese a partir da gema já cozida, já coccionada. Não vou me ater a essas duas receitas porque eu vou ficar na receita clássica. Mas é super importante que vocês, como eu havia dito, tenham total controle sobre, conheça quem produz os seus ovos, ou pelo menos saiba a sua origem, para você poder ter a certeza de que você não está fazendo nada contaminado com salmonela, por exemplo, tá? Se for o caso, os restaurantes também utilizam o ovo ou a gema pasteurizada, que é um processo que é encontrado nessa receita do sous vide, que é esse termocirculador, processo de sous vide, que é esse termocirculador que mantém uma temperatura constante e precisa para você justamente pasteurizar a gema e assim poder utilizar ela com segurança. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Qual é a receita que vocês têm aí também? São 2 gemas, mostarda Dijon, vinagre. Vou trazer essa mistura para o bowl, vou bater vigorosamente, com inclusive a ajuda do meu torchon embaixo, para que eu não tenha essa cumbuca balançando aqui no meu plano de trabalho. Bom, vamos lá então. O que eu tenho aqui? Recapitulando, 2 gemas, mostarda e vinagre. Com a ajuda de uma espátulazinha, vou colocar aqui, ó, chega pertinho para vocês verem, vou colocar as 2 gemas.
Bom, vamos lá. O ovo à la diable ele funciona assim. A mostarda Dijon. Ovo cozido há 12 minutos, então eu tenho certeza que pelo tempo ele está com a gema e a clara totalmente coagulado. O vinagre. Tá. E vou bater essa mistura. A textura e também a cor. Até ela ficar levemente esbranquiçada. Foi cozido em 12 minutos e depois eu resfriei ele em banho-maria invertido. Agora, com toda a delicadeza do mundo, eu vou retirar com a ajuda de uma colher, é o ideal. Vamos entrar com o óleo em fio, bem devagarinho. Sem que eu preservando o máximo possível a clara, tá vendo? Vou pegar, colocar ela aqui bem direitinho e aqui, ó, aqui dentro vai entrar, tem as gemas, vai entrar a maionese, não muito, e vai entrar a mostarda Dijon. Lembrando que a maionese já vai um pouquinho de mostarda Dijon nessa receita que a gente está fazendo, então não precisa de muito. E aí aqui, ó, com paciência, pode ser feito no processador, mas eu também posso fazer com paciência. E é isso que a gente está querendo. Vou botar um pouquinho de sal agora. Bater mais um pouquinho, só para misturar, homogeneizar. E agora, com a ajuda de uma colher, bem pequena, eu vou voltar. Pode ser feito também numa manga de confeiteiro. Vamos fazer numa manga de confeiteiro adaptada? Pega um saco ali. Não, tá vendo? Um saco de porção desse, na falta de uma manga de confeiteiro. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar, colocar aqui dentro essa misturinha que a gente fez, todo o carinho do mundo. Já tá com sal e pimenta certinho, já experimentei, tá tudo certo. E aí eu venho aqui, ó, jogo pro canto. Com a ajuda de uma faquinha, corto o bico. E vamos lá. Se fosse um saco de confeiteiro, a gente estava conseguindo dar uma forma mais bonitinha. Mas não tem problema. A ideia, né, a gente está aqui sobre não estamos no laboratório, então a gente está aqui, na verdade, só mostrando a técnica. Não é o ideal, não ficou linda, mas a gente consegue assim entender a técnica, que é o principal.
densidade muito sensível, muito molinha. Inclusive, tem que tomar muito cuidado na hora de descascar ele, né? Ele é cozido, obviamente, dentro da casca, para que não rompa. E aí, como eu tenho certeza que a gema tá mole, eu vou acabar perdendo a minha receita. Então, toma só esse cuidado. Faça o descascar debaixo d'água, se possível, tá? Então, aqui eu tenho farinha de rosca, panko, farinha de trigo e um ovo batido. Para garantir que eu tenha minha receita no final com sal, eu vou colocar um pouco de sal nos 3. E aí eu vou fazer essa... Na verdade, é assim, né? Eu vou passar pela farinha de rosca. Vou passar então na farinha de rosca, sendo bastante generoso. Perdão, na farinha de trigo, sendo bastante generoso. No ovo. A farinha de trigo ela serve para justamente permitir que o ovo grude no, né, o ovo batido grude no ovo e também ajuda a farinha panko grudar também. Além de dar uma cor linda, né? E esse aqui é a mesma coisa. Farinha. Ovo. Todo ele. E depois, com cuidado, panko. E aí o que a gente vai ter é um ovo bem empanadinho. Agora vou lavar a mão por um segundinho aqui só para não perder o tempo do óleo. E aí vamos lá, com todo o carinho do mundo. 1 e 2. Vamos lá, vai esperar um pouquinho porque minha mão está um pouco molhada, mas já foi. E aí agora, com a ajuda de uma pinça, eu vou vendo como é que ele está e já está pronto. Quase que queima, o óleo tá... Olha só que beleza. O óleo estava quente. 190 graus é o máximo dele, tá? Lembre disso sempre. Eu vou abrir aqui. É bem rápido assim mesmo, tá? Vou pegar um papel só para dar uma retirada no excesso de óleo. E agora a parte boa. Vou pegar o ovo e vamos abrir para ver se a gente conseguiu a técnica perfeita. Vamos lá? É isso que a gente está buscando. Olha que beleza.